cima do Ganges é nascente, quase nascente, então aquela água puríssima que desce, não tem sujeira nenhuma ali. Sim, absolutamente pura. Pura, desce do Himalaia, derretida, o gelo derretido do Himalaia que desce para as águas do Ganges. Puxa, e o senhor não se banhou por lá? Me banhei. Eu me banhei. Foi bento Tive ainda. coragem, fui bento. Tomei um banho de cabeça, mas não quis entrar de corpo inteiro. Bom, então o senhor está purificado. Acredito que sim. Então voltou com um olhar diferente de lá, né? Já é a segunda vez que a senhora me diz isso. É verdade. Hoje é a vez do desembargador Luiz Antônio Rodrigues da Silva, presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É uma honra recebê-lo, desembargador. Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui nesse programa. Desembargador, a Seção de Direito Privado é aquela que recebe o maior número de processos, desde os relativos ao direito de família até os que tratam das questões agrárias. O senhor já percebeu o tamanho da encrenca, desembargador? Deu para perceber. Quando eu fui candidato a presidente da Seção de Direito Privado, eu já tinha informação da encrenca que seria, né? Isso é, do volume de processos que eu receberia, da responsabilidade enorme. E então, para mim, não foi nenhum susto. O fato é que se trabalha demais, mas a gente tem toda a boa vontade, todo o idealismo para tentar chegar ao melhor que é possível dar ao nosso jurisdicionado. Bom, principalmente o idealismo, não é, Claro, desembargador? fundamentalmente. Se não tiver... É verdade. Mas desde que o senhor assumiu a presidência da Seção de Direito Privado, qual é o tema ou a matéria que mais vem sendo tratada nos recursos extraordinários e especiais? Então vamos colocar as questões assim de uma forma mais didática. Sim. A presidência da Seção de Direito Privado compete o juízo de admissibilidade ou de inadmissibilidade dos recursos especiais e extraordinários. Especiais para o Superior Tribunal de Justiça e extraordinários para o Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira limpeza que se faz no processo, se encaminha ou não se encaminha para a Corte Superior, é feita pelo presidente da Seção de Direito Privado. Nada como falar com o professor, né? Não chega a tanto. Mas o volume de recursos, de temas colocados nesses recursos é variável, é enorme, é muito grande. Uma coisa que se repete muito é a prestação de serviços, questões de prestação de serviços, por exemplo, fornecimento de luz elétrica, fornecimento de água, prestação de serviço telefônico. Esses temas se repetem muito. E também se repete muito, ultimamente, o tema da prisão civil na alienação fiduciária, porque o Supremo está mudando a orientação anterior de que cabe a prisão civil ao depositário infiel por alienação fiduciária. Sim. Não cabe a prisão civil porque não há um depósito propriamente dito no contrato de alienação fiduciária. O entendimento está mudando. Está mudando. 8 votos, são 11 ministros, então imagina-se que os outros 3 não deverão colocar, digamos assim, farinha no ventilador. Claro. Bem, desembargador, mudando um pouco de assunto. O senhor cursou o Otoniel Mota em Ribeirão Preto, escola que completou 100 anos em 2007, salvo engano. Desembargador, como lhes soam esses 100 anos? Soam muito bem. O Otoniel Mota, o antigo ginásio de Estado de Ribeirão Preto, é uma escola tradicional. E essa escola fez 100 anos no ano passado. Essa escola nasceu quando havia 3 ginásios do Estado no Estado de São Paulo. Um na capital, São Paulo, outro em Campinas e outro em Ribeirão Preto. E ela era a terceira? É a terceira. Então, na minha terra natal, Ribeirão Preto, eu tive muita honra em cursar. E esse curso valeu para mim muito, porque depois eu vim fazer Direito em São Paulo, prestei vestibular, não precisei de cursinho algum. Puxa, pela formação que eu recebi no ginásio e no clássico feitos no Ginásio do Estado de Ribeirão Preto, que era o Instituto de Educação Otoniel Mota. Hoje continua com o nome de Otoniel Mota. E eu participei da comemoração dos 100 anos. Eu fiz questão, eu e minha irmã, que nos formou, ela também se formou lá, fez os cursos que eu fiz também lá, a gente esteve presente à comemoração dos 100 anos do Ginásio do Estado. Bem, o senhor é um troféu que saiu do Otoniel Mota, né? Não, muito obrigado. Isso é generosidade da entrevistadora. Mas o inédito é que Rodrigues da Silva foi locutor de rádio. Foi. Que eu me recordo das rádios 79 e Brasiliense, não é mesmo? Isso. Lá mesmo, em Ribeirão Preto. Foi. O senhor era locutor esportivo? Não, comercial. Locutor comercial. Na 79
ZYR79, Rádio Ribeirão Preto. E na Brasiliense também, nas duas eu fui locutor comercial. Agora, conte para nós, como é que é ser locutor comercial? Faz um trechinho para a A gente ver. apresentação acabamos de ouvir na interpretação de fulano de tal, a música tal, a gente fazia isso. Uma coisa assim, bem light, bem romântica e também. também os noticiosos, né? A gente fazia. Eventualmente eu fui chamado só para noticioso esportivo, apresentar em conjunto com o repórter esportivo um noticioso esportivo. Só que eu não era repórter esportivo. Então me lembro que tinha um jogador chamado Bugre e eu dei uma bola fora. Ao ler Bugre, eu liguei logo ao Bugre Campineiro, que era o Guarani de Campinas, e saiu a besteira do microfone. Não foi uma besteira light. E como é que você fez? Ficou a besteira do jeito que estava. Paciência. Né? Paciência. Mas, em homenagem ao seu jornalismo, o senhor não acha, sinceramente falando, que os jornalistas hoje estão assim acomodados, por estarem acomodados às coletivas e telefones, se perderam assim um pouco do procurar saber para informar? O que o senhor acha? Em alguns pontos eu acho que sim. Agora, o que deve existir é a ética no jornalismo, como deve existir em tudo, né? Em toda relação humana. Uhum. E eu sinto que em alguns casos isso acontece mesmo. Quer dizer, informações, digamos assim, de afogadilho, sem se aprofundar naquilo que vai ser a notícia, na realidade daquilo que se deve passar ao destinatário da notícia, né, que é o ledor do jornal, sim, aquele que vê televisão. Isso acontece mesmo. Rotulando muitas vezes. Rotulando muitas vezes antecipadamente. Né, quando que é muito ruim. É muito ruim. Mas, por falar em ética, ao lado da imprensa, o litígio fica mais difícil para o cliente, para o advogado ou para o juiz? Olha, eu acho que havendo ética não fica difícil para ninguém. Havendo ética não fica difícil para ninguém. Havendo ética. E em não havendo? Em não havendo, eu não sei, viu? Vai complicar para o lado que a imprensa puxou mais contra, né? Aquele lado, digamos assim, mais agressivo da imprensa. Como a gente diz na gíria, encanou, né? Encanou, é verdade. Não tem jeito, né? Aí atrapalha. Aí... Bom, houve um caso famoso de uma escola que teve um problema sério por uma denúncia falsa de abuso sexual. Sim, de uma o senhor criança. estava nesse caso. Esse caso. O senhor foi relator do caso? Não fui. Mas esse caso passou pela justiça. Passou pelas suas mãos? Não passou. Não passou. Mas eu fui informado e tive consciência da coisa. E se descobriu, depois da miséria que foi reduzida, a família que cuidava, sim, que era dona do colégio, da escola, se descobriu que, na verdade, tudo aquilo era falso, era mentira. Ficou provado que era mentira. Foi a imprensa que teria acreditado, lançado a informação dada pela criatura que se dizia lesada, pela família da criança que se sentia abusada, digamos assim, e a coisa acabou virando de uma forma tal que prejudicou violentamente os donos da escola. Acabou com a escola, né? Acabou com a escola. E, obviamente, o ferimento de ordem moral lançado aos donos da escola foi uma coisa assim absurda. Por quê? Por falta, talvez não, com certeza, sim, de penetração na realidade dos fatos para noticiá-lo com consciência. Né? Inclusive, eu acho que o dano moral, o valor concedido para o dano moral foi alto, né? Foi. Nesse caso, mas tinha de ser mesmo. Tinha que ser mesmo. Eu acho que não há preço nesse momento que pague o dano ocorrido, né? Não, ele é só o dano, a indenização aí é só uma mitigação do sofrimento. Mas não vai nunca conseguir pagar. Nunca vai compensar, né? Não, inteiramente não. Mas o senhor que atuou assim largo tempo na imprensa, diria que a relação dela com o judiciário é amigável ou pelo menos leal? Aí que tá, né? Eu não atuei tanto tempo não, eu fiquei pouco tempo, eu fiquei mais ou menos um ano na imprensa, né? E logo eu estava no último ano do clássico, vim para São Paulo prestar o vestibular, passei, fiquei aqui e não tive mais condição de ser radialista ou mesmo jornalista. Bom, o senhor ficou pouco tempo, um ano, não é muito tempo, mas o senhor tem uma oratória brilhante, eu já pude escutá-lo ali em algumas Isso, sessões. Um pouquinho de generosidade de sua parte e um pouquinho do exercício que eu tive no ginásio de Estado de Ribeirão Preto, no foi Túnel lá, Mota. tal escola, tá? Naquela escola tinha um professor extremamente idealista. Esse professor de latim, Lourenço Torres da Silva, ele instalou um parlamento estudantil
E ele que seria? presidia esse parlamento estudantil, era uma coisa maravilhosa. E nós dissertávamos, discutíamos, Boa. debatíamos sobre a presidência dele e a vice-presidência de alunos. Ele era o presidente e os Sei. outros, os alunos compunham o restante da diretoria. Eu fui, o cargo máximo do aluno era vice-presidente. Eu cheguei a ser vice-presidente, minha irmã também foi vice-presidente, tinha sido antes de mim. E eu sei que a gente discutia tudo. Então eu me lembro que na época, a construção de Brasília, era um tema polêmico, extensão do direito de voto analfabeto. E vocês tema discutiam polêmico, tudo nós ali? discutimos tudo isso. Puxa, que Né? Uma coisa interessante. maravilhosa. É um E exercício brilhante. Exercício brilhante. Em razão disso, acho que a verve retórica pode ter surgido aí. Né? Acaba Um fluindo, pouquinho, né? acaba fluindo, porque é provocada benignamente por um professor magistral. Né? Era um idealista. Que coisa boa se as escolas hoje tomassem esse exemplo, né? Eu E acho que aplicassem, seria- porque eu acho que seria muito bom. Seria maravilhoso. Eu acho que sim. Está explicado, então, a sua oratória. Sei lá. Eu não ia perguntar sobre o seu time do coração, porque o Tribunal de Justiça, o presidente é corintiano, o ex-presidente também é corintiano, vários são corintianos. Eu falei, bom, não vou perguntar, deve ser outro corintiano, mas eu estou achando que não é. E não sou mesmo. Eu sou São Paulo. Salve o tricolor paulista. Por que o Tribunal de Justiça não tem um gosto um pouco melhor, hein, Eu não desembargador? sei, grande parte é realmente questão da democracia. Né? Então, tem muitos corintianos, tem muitos palmeirenses também, só que eu sou São Paulino. Não há perfeição, né? Não há Em lugar perfeição nenhum. absoluta. Né? Não adianta, É isso realmente. aí. Mas parabéns pelo time, então, viu? Que parece que é o seu também. Parece que é o meu. Bom, desembargador, nós vamos parar alguns instantes agora para um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos para o nosso segundo bloco. E você continue aí, que daqui a pouco estará de volta o desembargador Luiz Antônio Rodrigues da Silva, presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Até já. De volta ao nosso segundo bloco, conversando com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da Seção de Direito Privado, Luiz Antônio Rodrigues da Silva. Desembargador, vamos continuar a nossa ótima conversa aqui. Pois é, recentemente o senhor esteve na Índia. Sim. Conte para nós o que de fato o senhor trouxe de lá na sua bagagem espiritual. Realmente o mais importante foi a bagagem espiritual, né? O reforço de bagagem espiritual. A Índia é um país que cresce economicamente, mas onde a distribuição da riqueza é muito, até acredito que pior, bem pior que aqui no Brasil. Dá essa impressão, pelo menos, que é impressionante o número de mendigos, o número de pedintes. A pobreza é ostensiva ali, né? Pobreza ostensiva, mas com uma característica absolutamente diversa do que acontece no Brasil. Qual é? Lá, eles praticam a chamada ahimsa. O Gandhi chamava isso de ahimsa. O que seria a A ahimsa? ahimsa é a não violência. Então, por mais que eles estejam necessitados, mutilados, financeiramente quebrados, Não há violência. não há violência. A gente Poxa, não que vê. interessante. A gente passa na rua, eles ralam, eles pedem a esmola, se deu, tudo bem, se não, eles agradecem, se não deu, eles continuam do mesmo jeito, não há E o respeito é aquela unânime. violência, o respeito unânime. É uma coisa interessante, não se vê violência porque a filosofia deles, do hindu, é a filosofia da não violência. Puxa, uma população com mais de 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão e 50 milhões de habitantes, é a segunda Beleza. população do mundo, né? Primeiro Depois da da China e lá em seguida vem a Só Índia. que na Índia tem a vantagem de ser democracia ali, né? É. E dá para se notar essa diferença, assim. Dá. Agora, a Índia é um país, o indiano é muito afável,
Dá para de dizer que ele é todas as- doce? Ele é doce, eu acho que é doce. É mesmo? Apesar da loucura no trânsito, Aham. é uma verdadeira loucura. Trânsito é caótico? O trânsito é caótico. O trânsito de São Paulo é melhor do que o trânsito Não, da, eu não da posso Índia. acreditar. É incrível isso. Eles têm um sistema inglês, né? Direção à direita, né? Volante à direita, e eles têm um sistema curioso, uma coisa oposta à nossa, e uma coisa que eu acho muito chata que eles têm. Eles têm um culto à buzina. Então, atrás de ônibus e caminhões, na estrada, a gente vê lá, por favor, use a buzina. Nossa, é justamente o contrário. Exatamente o contrário do que deve ser feito, né? Usar um mínimo a buzina em Claro. jogo de luz, né? Que é o Exatamente. mais correto. E o motorista buzina e não espera o outro passageiro, enfia a cara. Quer dizer, é uma cidade barulhenta ali, um país cidade, barulhento, estrada, tudo. Quando eles estão para se encontrar boca a boca, um joga para o lado, outro joga para o outro, não acontece nada, mas assusta a gente. Né? Então é muito comum isso lá. E interessante que eles fazem isso e buzinam e fazem esse escarcéu todo no trânsito, mas eles não reagem agressivamente. Ninguém xinga ninguém, ao contrário do que acontece no Brasil. Se a gente faz uma arte no trânsito, vai ter alguém que vai falar alguma coisa mal da gente, né? Ou mal da mãe da gente, não é verdade? Então, Certamente. Isso ocorre tranquilamente. Mas eles descontam a raiva na buzina? Talvez Tipo assim, sim, buzinam talvez, muito, buzinam muito. insistem. Buzinam, mas é a filosofia da buzinação. Eles usam aquilo como instrumento de comunicação. Embargador, já imaginou se essa moda pega aqui no Brasil? Nós estamos perdidos. Perdidos. Mas eu já tinha visto isso anteriormente no Cairo. No Cairo, de madrugada, metem Também a mão na assim? buzina. A mesma coisa. Só que lá na Índia eu senti a coisa mais perto, porque a gente fez a viagem de Nova Delhi até Agra, de Agra até Jaipur, de Jaipur até Rishikesh. A gente viu, voltamos lá para Nova Delhi e fomos para Rishikesh. Eu sei que eu vi mais próximo. Então, Nossa. no Egito eu não corri tanto, eu fiquei no Cairo só. Sei. Agora lá em... E quando o senhor chegou aqui no Brasil, o senhor não sonhou com o barulho das buzinas, não? Porque Estava meio condicionado, porque eu fiquei um mês lá, né? agora é interessante que lá o pessoal assim não tem essa noção de higiene. No entanto, economicamente falando, a alta tecnologia é que dá a base, né, ao país. Como é que pode isso? Então, desenvolver uma alta tecnologia e não ter noção primeira de higiene? Para ver como é que é a coisa. A Índia é um dos países que mais crescem no mundo em termos econômicos, né? O PIB enorme, mas a distribuição da riqueza é miserável. Aí que entra o problema, a distribuição da riqueza é péssima. E eles não acham ruim, eles conseguem, dentro da filosofia gandhiana, inclusive, que é a filosofia hindu, da não violência, da ahimsa, eles conseguem superar até essas divergências, essas diferenças sociais que são enormes. Né? Os pobres são em número exagerado, mais de 300 milhões, né? E ricos pouquíssimos, Sim. e os medianos em um bom Classe número. média né? subindo, média né? subindo. Agora, diga uma coisa, lá são respeitados os direitos de propriedade? Eu não, vejo, não se ouve falar em furto. É raridade acontecer alguma coisa que chame a atenção do ponto de vista criminal. Né? Eles são extremamente dóceis nesse sentido. Né? Eles aceitam, é a lei do karma, acredito eu, Sim. eles aceitam os sacrifícios que lhes são impostos pela vida que eles levam com a maior naturalidade. E não agridem, isso é que é uma coisa impressionante. É impressionante. Mas, embargador, se eu tivesse que resumir, o que é que, de fato, lá na Índia, define-se como uma festa para os olhos ou realmente belo? Realmente belo, olha, a espiritualidade, né? É fantástica. Que os olhos veem, né? A gente sente na pele. A espiritualidade indiana é um fato concreto, a gente sente isso é coisa maravilhosa. E olhando para o Ganges, né, que é o rio que salva a Índia, né, ele corta todo aquele pedaço, aquele território, acredito que quase todo, se não for todo mesmo, e ele, do Ganges sai tudo, digamos assim, que se possa aproveitar. O fundamento de tudo. E eles fazem uma festa, e nós vimos isso numa cidade que nós passamos também, fomos lá para ver até essa manifestação. A cidade se chama, parece Hardawar, uma coisa assim, um nome meio diferente. E nessa cidade, que é uma cidade enorme O senhor também... disse nós... eu, minha mulher e minha filha. Ah, tá. Nós Elas fomos- também curtem, elas também são Foi espiritualmente uma desenvolvidas. das 4 filhas que eu tenho, foi conosco, né? A Mirna E a Mirna e a Tatiana. Ah, tá. E a gente viu lá em Hardawar essa festa chamada Arati.
É uma festa feita por 6 horas da tarde. O povo se reúne e lança os barquinhos com flores, com velas acesas, agradecendo ao Ganges, um ritual religioso. É muito bonita a festa, é muito bonita. E eu não lembro o nome certo da cidade, mas é uma cidade grande, como quase tudo na Índia. E exótica como todas as outras. Exótica como todas as outras. Desembargador, o senhor que assim, que depois dessa vivência toda, dessa proximidade com essa pobreza em misto com riqueza, a gente não sabe definir muito bem, o senhor acredita que aqui nós temos muito pobres porque somos um país injusto ou somos um país injusto porque temos muitos pobres? Nós somos um país injusto porque nós damos margem a muita pobreza quando a gente tem uma riqueza extraordinária. Nós dividimos mal, distribuímos mal, retribuímos mal a riqueza. Não gerenciamos bem o que deveríamos. Bem, exatamente. Esse país é abençoado. Para quem esteve na Índia e vê o Brasil e vê a Índia, a gente é um país abençoado. Ver o Brasil e ver a Índia, a gente é um país abençoado. Nós temos saneamento básico, nós temos um monte de vantagens, temos uma hotelaria fantástica, um monte de coisa. Eles lá não têm nada disso. Claro, evidentemente, o lado rico. Existem lá os grandes hotéis de 5 estrelas, etc. Mas limitadíssimos. A conversa está ótima, está uma delícia. Eu acho que nós ficaríamos conversando sobre a Índia aqui horas e horas. Mas, para encerrar, eu cito novamente essa vivência toda, né? Porque não são todos que têm essa oportunidade de chegar, viajar assim, para conhecer essas outras culturas, né? Mas se o senhor tivesse que escrever um livro hoje, não de tema jurídico, sobre o que o senhor escreveria? Olha, eu acho que eu cairia para o lado da teologia da libertação. Explico por quê. Tendo visto tanta miséria na Índia e consciente daquela afirmativa, se não me engano, de Santo Agostinho, né? De que tem de existir um mínimo de condição material para a prática da caridade. Eu tendo em vista essa afirmativa, que tenho quase certeza que é de Santo Agostinho, eu acho que a gente poderia, e vendo como que eu vi na Índia, né? A gente poderia fazer uma boa aplicação da teologia do Leonardo Boff, que eu admiro profundamente, né? E acho que foi um grande injustiçado. Até pela coragem dele de expor esse tipo de pensamento, de ideologia teológica, que é a teologia da libertação. Então eu escreveria alguma coisa nesse sentido. Maravilha, desembargador. Olha, foi muito bom ouvi-lo aqui no programa. Eu acho que o telespectador está encantado com tudo que o senhor pôde nos esclarecer aqui, de maneira que eu espero que os seus votos assim tenham essa alma toda que o senhor hoje aqui demonstrou. Já tinha, e vamos dizer assim, aperfeiçoou um pouquinho mais, né? Eu agradeço a participação que me foi dada, que me foi ensejada, e dizer que realmente expressei meus sentimentos, meus pensamentos aqui, e que a minha preocupação maior nas minhas decisões é exatamente aplicar esse sentimento de espiritualidade que eu estou tentando transmitir aqui. É isso aí. E você, lembre-se, semana que vem, o Contraponto estará de volta. Até lá. Sujalam Sufalam Alayajashitalam Sasya Shamalam